Certinho, então, gente. Boa noite, eu sou Débora Santana, sou fellow de refrativa e córnea aqui pela Santa Casa de Belo Horizonte, e hoje o tema que me coube foi sobre retratamentos em cirurgia refrativa. É um tema realmente muito extenso, eu procurei colocá-lo de forma colocá-lo de uma forma mais abrangente para depois os doutores poderem também, né, colocar as suas o que eles têm mesmo de casos e tudo mais. Ok. Então, para começar, eu queria só salientar que esse ano todo a gente tem estudado, né, sobre os diversos temas em refrativa, e uma coisa que a gente consegue notar é que trata-se realmente, né, de um procedimento seguro, em geral muito previsível, mas a gente ainda tem alguns casos que podem fugir do esperado, né? Cursar com algum resultado que seja indesejado, então esses resultados vão ter que necessitar de uma nova abordagem. Em geral, trata-se de casos desafiadores, no qual a gente tem com frequência córneas com astigmatismo que ficam, né, astigmatismos irregulares e uma córnea que também tem uma certa instabilidade, né? As taxas de retratamento, elas variam muito na literatura, mas demonstram valores assim que podem oscilar de 5% a 14% na técnica de LASIK, por exemplo. E tem também uma enorme variação quando a gente avalia o PRK, até porque varia de serviço, cirurgião, do estudo, então, por isso essa enorme variação, né? Os erros refrativos residuais, por conta da hipocorreção ou de uma hipercorreção, né? Além da regressão, são as principais causas que vão fazer com que a gente tenha que reabordar, né, tenha que retratar esse paciente. Os principais, né, fatores de risco que para ocorrer uma nova intervenção cirúrgica são a idade, então pacientes acima dos 40 anos são mais suscetíveis a essa reabordagem. Até porque também, com o aumento do número de cirurgias de monovisão em presbítas, a gente observa um aumento pequeno, né? Mas tem um aumento no número de retratamentos, porque além da gente acertar a correção dessa metropia nos pacientes presbítas, a gente também tem que adaptar uma nova condição, por exemplo, quando se faz uma báscula. Então, às vezes, esse paciente não fica satisfeito, não atinge o que ele desejava, né? Outro fator de risco são as altas miopias, as hipermetropias e astigmatismo maiores que uma dioptria. E dentre as indicações, a gente sabe que os critérios utilizados para indicar o retratamento vai variar de acordo com o próprio cirurgião, de acordo com o caso em questão, mas de forma mais abrangente, são elas, né? Ametropias maiores que 0,75 dioptrias, com evidência de uma estabilidade refracional e associada, claro, ao desejo do paciente em melhorar a acuidade visual não corrigida. Então, uma coisa importante é aguardar essa estabilidade refracional antes de proceder a uma nova correção, porque alguns pacientes, eles podem apresentar regressão mais tardiamente depois de uma cirurgia primária, especialmente nos casos de PRK. Então, dessa forma, a fim de se aguardar mesmo uma estabilidade, é sugerido pelo menos 3 meses nos casos da técnica de LASIK, e pelo menos 6 meses quando esse paciente foi submetido à cirurgia primária dele, foi o PRK, para aí se realizar uma nova intervenção. É sempre bom também a gente ressaltar, né, a importância de se avaliar novamente esses pacientes antes de reabordá-los cirurgicamente. Então, estudar bem as queixas desse paciente, verificar com regularidade, né, com certa regularidade nesses 3 ou 6 meses, a acuidade visual desse paciente, com e sem correção, a acuidade nos presbítas, a acuidade visual
para perto é importante. Avaliar novamente a biomicroscopia para observar se não tem outra causa cursando com essa baixa visual. Realizar um mapeamento de retina, pode ter acontecido alguma outra coisa, né? A medida de PIL é necessária também. Na literatura, quando eu li, né, eu vi que em todos os pacientes eles falam para solicitar uma aberrometria. E importante também sempre avaliar, né, topografia de córnea ou, se disponível, Bentacam. Não esquecer de investigar também alguma causa sistêmica. Por exemplo, diabetes pode cursar como uma variação da metropia do paciente. Então, é importante também a gente estar atento a esses detalhes, né? Então, depois disso tudo, a gente vai observar... Débora, Oi? você ainda está no primeiro slide, você está sabendo, né? Os Não, slides não estão passando. não estão passando para vocês, não? Não, estava no primeiro. E agora? É porque travou no primeiro. Vai em frente. E Para mim agora? Está no estava aqui segundo? Travou passando. nesse aí. Não, tá passando aqui. Está Ué, no Meu meu passando? também. travou no primeiro. Está Só no terceiro. Isso é terceiro. introdução. Agora está no quarto, que eu estava falando Isso desse, aí. Tá ok. né? Isso, então Tá. vai em frente agora. Não, então tá bom. Eu estava falando aqui das indicações, né? Vão variar de acordo com a técnica cirúrgica que foi empregada primariamente. Então, nessa aula, a gente vai abordar retratamento após LASIK, após ablação de superfície e os retratamentos personalizados e os não personalizados. Vamos iniciar, então, pelos retratamentos após o paciente ter sido submetido primariamente a uma técnica de LASIK. As modalidades dessa abordagem vão incluir o levantar novamente esse flap, né, e abordar o estroma residual, né, com a ablação do estroma, o levantamento do flap com ablação em sua parte interna, que eu vou falar mais adiante, a confecção de um novo flap, ou mesmo ablar a superfície através do PRK, ou menos comum hoje, né, ele coloca também o LASEK. Nesse contexto, a gente deve avaliar com atenção na biomicroscopia qual o diâmetro desse flap, porque se o diâmetro do flap for pequeno, a gente pode não ser tão adequado, né, para retratar, por exemplo, uma correção, fazer um retratamento hipermetrópico. É interessante a biomicroscopia também, a gente vê o grau de fibrose desse flap, porque nos casos de flap que tem maior fibrose, que em geral pode ocorrer quando se faz um fentolasic, levantar esse flap pode ser um pouco mais difícil. Outra coisa que a gente tem que observar é a regularidade das bordas. Então, bordas que são muito irregulares têm risco aumentado de invasão epitelial após o retratamento. Então, para se determinar se há estroma residual suficiente para fazer um retratamento no leito, é interessante solicitar um OCT para medir com maior precisão tanto a espessura do flap quanto o leito residual que ficou na área central. Nessa foto ao lado, por exemplo, tem um paciente que foi submetido ao LASIK, aí o OCT ele mostra o flap, né, primeiro risquinho vermelho aí, o flap de 324 micra, e abaixo dele o leito residual que ficou, que é de 236 micra. E a córnea tem uma espessura total de 560 micra. Agora a gente vai dividir a nossa abordagem em quando a gente tem ou não um estroma residual suficiente. Então, primeiro abordando quando a gente tem um estroma que é suficiente, nesses casos o levantamento do flap e a ablação do leito residual é a técnica mais utilizada e costuma entregar bons resultados, né? Mas se a gente tem maior aderência ou alguma restrição ao levantamento desse flap, a gente pode lançar a mão de ablação de superfície. Quando a gente tem uma cirurgia primária que foi feita, a confecção do flap, né, com laser de femtosegundo, a gente pode observar uma maior aderência do flap, o que poderia dificultar o levantamento dele. A gente pode confeccionar um novo flap, esse, em geral, mais espesso que o primeiro,
utilizando o femtosegundo mesmo, mas lembrando, né, que a confecção de novo flap tem risco de trazer, por exemplo, alguma interseção no flap antigo, ou predispor um astigmatismo irregular. Outra opção seria um novo corte lateral internamente à borda do flap antigo, side cut, né, possibilitando levantar esse flap com maior facilidade e diminuindo o risco também de crescimento epitelial. Falando nisso, a gente também já abordou esse tema, né? Mas não custa lembrar que a cada novo retratamento, ou quando a gente levanta esse flap, a gente tem maior chance de um crescimento epitelial na interface, de TDLK, de alguma ruptura, de formação de estrias, né? Então é importante ressaltar isso aí. Quando a gente tem um crescimento epitelial que vai necessitar de uma intervenção, a gente pode levantar esse flap e remover cirurgicamente, né, as células epiteliais que ficam ali. E eu achei interessante no livro de refrativa, né, do Nozé com Marconi Santiago e outros colaboradores, eles especificaram também essa forma de reduzir o risco de invasão epitelial, depois né, na hora de fazer um retratamento. E aí ele consiste em, nas primeiras figuras aí, na própria lâmpada de fenda, levantar 1 a 2 milímetros da margem do flap com Sinskey mesmo, de uma pontinha delicada, né? Aí logo depois colocar o paciente no microscópio do laser mesmo e já realizar as marcações radiais, né, da córnea, levantar o flap, iniciando por essa área que foi liberada pelo Sinskey e utilizando uma pinça com ranhura bem fina para não danificar esse flap, né? Nesse caso, eles não utilizam a espátula para evitar que o epitélio vá para a interface, né? Depois é feita uma fotoablação. Em seguida, não tem a foto aqui, mas eles fazem uma desepitelização de 1 a 2 milímetros, não, é 0,1 ou 0,2 milímetros, na margem externa do leito estromal, com escarificador, né, do PRK, do PRK mesmo, isso. Aí eles colocam o flap de volta e colocam na lente terapêutica, como a gente está acostumado mesmo. Agora, a gente já abordou, né, quando a gente tem estroma residual suficiente. Agora a gente vai abordar o que pode ser feito quando a gente não tem um estroma residual suficiente e a gente tem que retratar esse paciente. Então, para os casos que a gente tem que preservar esse estroma, a gente pode optar por essa técnica que, pelo que eu percebi, é muito pouco utilizada, que é a ablação da parte interna do flap. Como nesse caso não se permite, né, o uso do eye tracker, a gente tem um maior risco de descentralização, de aberração corneana, então, em geral, não é feito. Nesse caso, então, a ablação de superfície é o escolhido, mesmo que a gente tenha uma recuperação visual um pouco mais lenta, um maior risco de haze, e os estudos mostram que os resultados refrativos são semelhantes quando a gente compara uma ablação feita pelo levantamento do flap ou por um PRK também sobre o flap. Agora, quando a gente trata de fazer uma reabordagem, né, após uma ablação de superfície prévia, em geral, o PRK, né, quando fez o PRK, as opções de retratamento são também ablações de superfície. Então, um novo PRK, ou, por exemplo, pode-se fazer um LASIK, um LASEK, ou eventualmente até um SMILE, né? Para se evitar o risco de haze, que é maior, né, a gente sempre recomenda o uso de mitomicina, tá aí de 20 a 60 segundos, mas eu acho que é feito, né, mais de 40 segundos. Também os limites paquimétricos recomendados são de no mínimo 300 micra, e o LASIK, ele apresenta os mesmos riscos da cirurgia primária, mas é importante a gente ressaltar que muitas vezes se escolheu a ablação de superfície já porque esse paciente tinha um leito estromal limítrofe, né?
Então, é importante sempre a gente avaliar os exames pré-PRK, a topografia e tudo do paciente, né? E indicar se é interessante, sim, fazer uma reabordagem com o LASIK. Então, agora, falando dos retratamentos, né? A gente tem retratamentos não personalizados e os personalizados. Então, o retratamento não personalizado, ele vai visar corrigir as aberrações de baixa ordem, né? O defocus, miopia e hipermetropia e o astigmatismo. Então, eles vão corresponder aos componentes que são esferocilíndricos da refração, né? E a gente sabe que esses tratamentos, eles induzem aberrações esféricas positivas em tratamentos miópicos e negativas quando a gente faz tratamentos hipermetrópicos, né? Também podem induzir aberrações de alta ordem. Mas os retratamentos com ablação asférica, não personalizado, são muito eficazes na maioria dos casos, né? Especialmente quando se tem, o paciente só tem uma queixa puramente secundária a uma ametropia residual. Quando a aberrometria pré-retratamento mostra que a gente tem aberrações de alta ordem, né? Aí sugere sim que seja um tratamento personalizado. E aí, quando a gente entra nos tratamentos personalizados, né? A gente tem o topoguiado, que é guiado pela aberrometria corneana, e os guiados pela aberrometria ocular total. No topoguiado, se avaliam áreas maiores, melhor, né? Avalia melhor essa córnea mais irregular, então, muito utilizada em córneas irregulares. Ela é menos alterada pelas opacidades corneanas, por isso que ela é melhor, né? Não depende da acomodação do paciente e são indicados para todos os casos de retratamento. E requer uma regularização, né? Porque, em geral, ele vai fazer uma regularização corneana. O objetivo nem vai ser a melhora da acuidade visual, mas regularizar essa córnea. E tem os guiados pela aberrometria ocular total, que a ablação é calculada a partir da abertura pupilar, mas tem limite de leitura quando as córneas estão muito irregulares, mas eles colocam também que tem bons resultados. Então, aqui, só para colocar que quando a gente tem esse paciente, né, que fez um LASIK prévio ou uma ablação de superfície prévia, se foi um LASIK que foi feito previamente, e aí você fez uma topografia com uma irregularidade significativa, né? Ou você tem suspeita de ectasia. Se você tem, você vai fazer uma ablação de superfície topoguiada. Se você não tem, avaliar o OCT, ver se tem leito estromal suficiente, né? Você não tem leito estromal suficiente, ablar a superfície e utilizar a mitomicina. Mas se você tem leito estromal suficiente, e alterações, né? Se tem aberrações também de alta ordem, pode ser feito um retratamento topoguiado. Se você não tem, pode ser feito também um retratamento asférico, topoguiado ou guiado pela aberrometria mesmo total, no próprio leito estromal. Mesma coisa, quando a gente tem ablação de superfície, foi a cirurgia primária, a gente também tem que avaliar a topografia irregular, a paquimetria final, né, respeitando sempre o percentual de tecido alterado tem que ser menor que 40%, e considerando a cirurgia prévia e o leito final acima de 30 micra, né, eu achei que fosse interessante, é 30 mesmo. Se a gente tem essa topografia irregular, né, você pode fazer um LASIK, tratamento de superfície, sempre colocando a mitomicina também, mas se você não tem e está associado a aberração de alta ordem, aberrações elevadas, é interessante fazer o retratamento topoguiado, mas se você não tem, pode sim ser o tratamento asférico topoguiado ou guiado também pela aberrometria ocular total, sempre utilizando a mitomicina. Gente, é mais ou menos isso, eu procurei abordar de uma forma mais geral, genérica mesmo, e é isso, obrigada. Perfeito, Débora, excelente, a sua apresentação bastante completa. Vou lembrar o seguinte, hoje em dia, retratamento, quando a gente fala retratamento em cirurgia refrativa, praticamente a nossa tendência hoje em dia é realizar ablação de superfície. Com o advento da mitomicina C,
É muito mais seguro se você precisar fazer um retratamento, você simplesmente fazer um tratamento asférico PRH e usando a mitomicina C em caráter até terapêutico para evitar toda vez que você vai ablar uma córnea não virgem, a chance de ter reis é muito grande. Então, nesse caso, vale até você usar a mitomicina C num período de tempo mais prolongado. Vou pedir à doutora Fernanda para desligar o microfone dela, por favor. Está dando um pouquinho de ruído aqui. E lembrar o seguinte, toda vez que a gente levanta o flap, a chance da gente ter um crescimento epitelial na superfície é muito grande. Então, praticamente mais de 90% dos casos de crescimento epitelial na interface são causados pelo levantamento do flap. Você raramente vai ter crescimento epitelial em uma cirurgia primária. Okay? Reinaldo, você quer comentar mais alguma coisa aí a respeito da apresentação da doutora Débora? Parabéns, Débora. Realmente, essas apresentações elas têm que ser assim mesmo, objetivas, né, para a gente levantar a discussão, que eu acho que é o mais importante. E eu diria o seguinte, que retratamento refrativa por um problema de erro refracional, uma surpresa refracional, é raríssimo. O laser ele é muito preciso. Muitas vezes, o retratamento ou a surpresa refracional, ela pode ocorrer por um erro de planejamento. Se a gente fizer um checklist ao contrário, né, a gente for ver os dados, a gente vai ver que houve algum engano, porque não é comum. O laser é muito preciso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro, com o planejamento. Sempre que a gente está na ocularize, a preocupação que eu tenho da gente não ficar com conversa paralela, da gente levar bem a sério aquela programação, porque aquilo ali é uma fonte de erros, e não é raro acontecer erros, e às vezes são erros graves. É um sinal, é um eixo que se faz, então, muitas vezes é necessário um retratamento por um erro, e não por uma falta de precisão do laser. Agora, a gente deve lembrar também que a maioria dos casos de ectasias ocorrem após retratamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não induzir uma ectasia. Até porque não é raro, às vezes, o colega tem que ele chama de regressão. Regressão, gente, tirando a hipermetropia, principalmente com PRK, ela é rara. Ela não é comum. Então, se você começa a ter um grau progressivo, a chance de ter uma miopia em evolução que não estava estável é muito maior do que a regressão de efeito. E também você deve tomar muito cuidado com uma ectasia em evolução, que acontece geralmente alguns meses após o tratamento. Então, o colega vai lá e quer tratar mais um pouco, porque segundo ele, teve regressão. Na verdade, não teve regressão. O paciente está evoluindo para uma ectasia, ou seja, já está numa ectasia em evolução. Eu já peguei casos da ocular laser, a gente estava lá para ajudar os colegas, o colega chega lá, teve um caso de regressão, o paciente está míope de novo e tudo. Você fez uma topografia depois? Não, essa paciente operou agora recentemente e tudo. Faz uma topografia, o paciente está com uma ectasia. Ou seja, se reoperasse, você ia agravar essa ectasia. Bom, agora você mostrou aí uma estatística que, para mim, ela é um pouco exagerada. Você falar em taxa de reaplicação de 14% em LASIK, 46% em PRK, me parece muito exagerado. Você imagina essa estatística de 46%, cada duas, praticamente uma você reoperar, isso me parece um exagero muito grande, né? A gente não tem realmente tanta reaplicação por questões de erro refracional. A gente tem reaplicações, e eu faço muita reaplicação, muito tratamento, por diferentes causas. Por problemas com flap, por questões de raise, por questões de centramento,
por questões de má qualidade de visão, ou por crescimento epitelial. Então, a gente tem uma série de causas de tratamento, mas que não por erro refracional. Tá certo? Lembrar que, quando a gente tem um mau resultado, porque houve um erro de planejamento, e o paciente lá já está com uma semana, 15 dias, um mês, ele está lá com menos 1,5. Gente, vocês podem, e estou falando para miopia, vocês podem ter certeza que essa miopia não foi corrigida, isso não é regressão. A regressão ela não é imediata. Então, se você faz um tratamento e o paciente tem um residual que compromete a expectativa do paciente, você pode e deve retratá-lo logo, antes que estresse o paciente. Diferentemente quando você tem, por exemplo, um tratamento de hipermetropia, principalmente no PRK, que aí sim há uma regressão e você pode ou não pensar em retratar, dependendo da expectativa. Lembrar que realmente é mais comum, você falou uma coisa correta. Após os 40 anos, gente, nós temos fisiologicamente uma tendência de indução de hipermetropia. Isso é normal. Então, um paciente hipermétrope, depois dos 40 anos, que já fez a cirurgia há vários anos, ele vai ter uma progressão natural da hipermetropia e, consequentemente, pode ter uma indicação de você reaplicar para corrigir não só a visão de longe, mas principalmente a visão de perto, frequentemente sendo feita uma báscula. Então, mais uma vez, apareceu uma miopia, está progredindo, primeira opção, miopia em evolução, ou seja, não deve retratar miopia em evolução, porque senão daqui a pouco você está novamente com esse paciente míope e você não pode ficar fazendo retratamento indefinidamente, né? E a gente lembrar que a gente deve operar ou reoperar, não quando tem mais ou menos 0,75, mas quando o resultado não atender a expectativa do paciente. Tem pacientes, por exemplo, tem lá 5, 6 de miopia. É um paciente que lê muito, trabalha muito no computador. Às vezes esse paciente fica muito feliz de estar hipocorrigido. Tá certo? Então, às vezes, a gente tem que ver se é interesse dele, se vai mudar a vida dele, observe os hábitos, porque às vezes é preferível ele usar um óculos eventualmente para dirigir ou ver uma televisão, do que usar um óculos o tempo todo que ele está no trabalho de perto. Tá certo? Outra coisa que é muito importante também, quando a gente vai reavaliar a reoperação, você deve distinguir se esse retratamento ele está sendo feito por um resíduo refracional ou por uma má qualidade de visão. O paciente, depois do tratamento refrativo, principalmente quando ele tem pupilas grandes, quando é altas miopias, ou quando se usa zonas ópticas menores, às vezes esse paciente tem muito ofuscamento, tem indução de aberrações de alta ordem que se manifesta como uma miopia noturna. Então, o tratamento desse paciente não é você corrigir essa metropia e induzir mais aberrações. É você tratar, se for necessário, as aberrações de alta ordem. Tá certo? Lembrando que o tratamento de alta ordem, gente, ele trata as altas ordens e as baixas ordens, ou seja, o defocus e também as aberrações de alta ordem. Por isso mesmo, o tratamento personalizado, baseado em frente de onda, ele é menos preciso do ponto de vista refracional. Às vezes, o laser tem que corrigir mais, tirar mais tecido para corrigir aquelas aberrações, fazendo com que, se ele for míope, ele fique hipermétrope. Isso é uma coisa muito importante, principalmente se esse paciente já está pré-presbita. Você pode melhorar a qualidade visual noturna dele e torná-lo ainda mais dependente de óculos para perto. Então, tome muito cuidado para ver se as queixas são devidas à metropia. Como é que você sabe isso? É quando o paciente, você passa para ele um óculos com aquele resíduo para ele dirigir e ele não fica satisfeito. Se ele ficar satisfeito, ele é a melhor alternativa para ele, talvez seja até você passar aquele óculos se ele aceitar. Se ele não aceitar, você pode até fazer uma reaplicação. Mas se você passa o óculos e ele continua queixando, você tem que pensar muito antes de reaplicar esse paciente, porque provavelmente
você vai piorar a situação dele pela indução de mais aberração de alta ordem. E isso especialmente em pacientes com altas pupilas de grandes diâmetros em estímulo sob condições mesópicas. O Arnaldo nos mandou um excelente artigo falando sobre aberrações, falando sobre as fericidades, a relação entre as fericidades, aberrações, excentricidade. Então, isso é muito importante a gente lembrar que, quando você tem pupilas de diâmetros maiores, em situações mesópicas, esses pacientes frequentemente vão ter queixas de qualidade de visão, que não vão ser corrigidas com tratamento tradicional. Bom, gente, então, a mensagem que fica aí é: retratamento é sempre um desafio. Você tem que saber qual que é a expectativa do paciente e se a gente pode atender a expectativa do paciente. Se o paciente, você não puder atender a expectativa dele, porque ele tem muita aberração de alta ordem, porque ele tem, por exemplo, um descentramento muito grande, que você não tem resíduo para fazer um tratamento personalizado, você vai induzir nele uma hipermetropia, às vezes a melhor alternativa é passar um óculos para situações pontuais, ou até pensar na possibilidade de lente de contato. Eu já tive muitos casos que me encaminharam para retratamento, paciente já feito retratamento, e que simplesmente não mais há o que ser feito na córnea, porque essa córnea já está cheia de aberrações e tudo que você fizer ali, você só vai criar mais problema. Então é isso aí, gente. Amanhã eu vou selecionar alguns casos para mostrar para vocês de tratamento. Vocês vão ver que alguns casos evoluem bem e alguns casos não evoluem tão bem. Ou seja, é sempre um desafio. Tá bom? Então era isso aí. Perfeito, mais uma vez, Reinaldo. parabéns, viu? Eu vou convidar o doutor Lucas Pires para fazer os comentários aí sobre a brilhante apresentação da doutora Débora. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu vou pedir à Débora ela compartilhar a tela dela de novo e colocar o fluxograma, que foi o último slide para a gente. Porque com a imagem na tela vai ficar mais fácil de fazer o comentário. Isso, obrigado, Débora. Eu cheguei um pouquinho atrasado na sua aula, mas eu peguei o assunto, entendi do que você estava falando, e aproveitando, né, que a gente esteve no último congresso do São Geraldo, logo na semana passada, aí, no feriado de finados, e nesse feriado foi o pré-congresso, com uma atividade exatamente sobre discussão de cirurgia refrativa. E a sessão foi muito interessante por vários aspectos, e foi apresentado lá uma imagem, um slide lá, mostrando uma das técnicas que a Débora mencionou no manuseio do flap para reoperações, né? Então, o comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte. Primeiro, que foi mostrado lá uma alternativa que é chamado de mini flap. O mini flap se consiste em fazer um flap com um diâmetro menor do que o flap original. Isso é possível através do laser de fenda segundo, que você consegue, no laser de fenda segundo, colocar o diâmetro do flap, né, de 9 milímetros, que é o nosso diâmetro máximo do nosso IFS, você consegue regular esse diâmetro para 8.8, 8.5, mas também entra a questão que a gente não pode diminuir muito, porque se tiver um paciente que tiver que fazer uma reoperação por causa de uma hipermetropia, você fica diminuindo o diâmetro do flap e vai ter todo o revés de você ter um flap em uma área de atuação menor. Mas o mini flap foi uma ideia muito interessante, porque você pode diminuir o diâmetro na superfície e pode recalcular a profundidade. Você pode fazer um flap mais profundo que o flap original e você levantar pela primeira vez este segundo mini flap. Então, com isso, você evitaria levantar o flap original e, com isso, diminui a chance de crescimento epitelial. Então, a ideia é muito interessante, realmente. Outra observação é que, né, foi colocado pela Débora, ela leu aí a literatura, as apresentações que ela deve ter buscado, e a colocação de que levantar um flap
com laser de femtosegundo seria mais difícil, porque a ideia que se tem é que o flap ficaria mais aderido. A ideia não é essa. Ele não fica aderido mais do que o flap de um microcerátomo. O que é mais difícil é por causa da mudança da borda, né, do corte vertical, que você consegue encaixar melhor esse flap. Então, para você achar esse plano de clivagem e entrar com a mesma pinça especial de LASIK, é mais difícil para você encontrar esse plano de clivagem e entrar com ele. Mas se você consegue encontrar aonde está a linha demarcatória do flap, uma vez que você entra e consegue encontrar esse corte vertical, passar a espátula debaixo desse flap e levantar é tão fácil quanto um flap de microcerátomo. Ok? Outra coisa, você descreveu uma técnica aí que o flap poderia ser levantado, né? Eu vou mostrar com esse papelzinho que eu estou aqui de autorrefrator, que eu trouxe para o consultório. Vamos lá, o flap poderia ser levantado para uma reoperação. O flap levanta, né? E aqui está a curvatura do leito residual. Foi mostrado no congresso que, para aproveitar a espessura do flap, que é o que tem sido mais feito hoje, que seria fazer um PRK, removendo o epitélio do flap e aproveitando a espessura do flap para você não tirar mais ainda do estroma funcional da córnea, mas sim tirar do flap. Mas aí mostraram uma técnica lá que, em vez de você tirar do epitélio, você usaria a parte interna do flap para usar o excimer laser aqui por dentro do flap. Muito bem, só que veja bem a situação. Você está fazendo uma reoperação para tratar de uma complicação prévia, para pedir o paciente para ele deslocar o olho um pouquinho para baixo, para o flap vir para frente do eixo do excimer laser, sem um eye tracker, com uma curvatura desse flap completamente adulterada, porque o laser, você digita lá a ceratometria, o laser está aplicando os pulsos sabendo de qual é a curvatura que ele está lidando. Então, ele está sabendo qual calibragem de profundidade que ele está fazendo esses disparos. Fazer uma reoperação na parte interna de um flap que está fora da pupila é uma coisa, para mim, completamente insana. E se o objetivo é melhorar a qualidade do paciente, fazer uma coisa dessa é insano. Aproveitando o seu slide, então, que está aí, ó, que vem lá, né? LASIK prévio, lá em cima. Aí vem o segundo quadro, topografia com irregularidade significativa ou ainda suspeita de ectasia. Se tiver a resposta sim, caminhando para a direita, aí fala lá assim, ablação de superfície topoguiada, considerar crosslink. Mas espera aí, se já está com uma suspeita de ectasia, você vai fazer um laser de novo, já tendo uma suspeita de ectasia? Então, o fluxograma aí, não sei qual é a fonte, quem fez isso daí, mas é um fluxograma... É do livro de refrativo do Marconi Santiago. Pois é, mas é um fluxograma assim, esse passo aí, entendo, eu tenho que considerar muito esse passo aí. Ou seja, se você tem uma suspeita de uma ectasia, você operou um paciente míope, a córnea aplanou, tratou também o astigmatismo, e de repente essa córnea começa a querer encurvar de novo. Se você tem a certeza que o paciente está em processo de ectasia, para mim, o ideal seria fazer um crosslink primeiro, porque o próprio crosslinking pode fazer essa córnea sofrer uma retração dessa curvatura. A gente sabe, a gente cansei de ver isso, cansei de ver aplanamento em paciente com ceratocone, que você faz o crosslink lá, o crosslink, em média, aplana 2, 3 dioptrias às vezes. Então, se o paciente estava lá, estava começando a apresentar uma miopia de menos 1,5, menos 2, você fala assim, é uma ectasia, a córnea está encurvando, por instabilidade, eu vou fazer um crosslink. Tem que esperar o resultado que esse crosslink vai promover para ver se o crosslink sozinho, além de reforçar,
de frear o processo de piora. Esse próprio crosslink também pode causar um aplanamento na córnea. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o fluxograma para entender esse fluxograma e usar a experiência que você vai adquirindo ao longo da vida para você fazer isso que está escrito aí. Topoguiada e pensar em fazer um crosslink junto com a topoguiada. Né? Calma aí, né? Cuidado aí. Eu acho que tem que ter muita parcimônia nesse momento. E aí, por último, né, complementando sobre esse fato, se o paciente fez um LASIK, tem um flap lá, independente se o pedículo é superior, independente se o pedículo é nasal, porque foi um microcerato translacional, tudo isso o médico tem que saber, né? Porque você pode pegar um paciente que operou com outro médico, fez um LASIK e o pedículo do flap é nasal, não é superior. Então, saber como utilizar as técnicas de desepitelização, porque se você virar e falar assim, tá, esse paciente está com uma ectasia, vem me procurar e eu estou querendo resolver o problema dele, então eu vou fazer um crosslink. Eu tenho que tirar o epitélio desse paciente. Você vai propor para o paciente em fazer lá um PTK, fazer o paciente gastar uma taxa de PTK para tirar o epitélio com laser? É insensato isso também. Então, o médico saber, dominar, conhecer as técnicas de desepitelização, usando o álcool de forma delicada, movendo o epitélio com o merocel, depois que o álcool agiu ali por 10 segundos, pelo menos. Né? Quem já me viu tirar o epitélio lá, eu não fico lá com o marcador de zona óptica, segurando ele na córnea e enchendo aquele marcador de álcool. Eu ponho uma gota num cotonete e fico pincelando o cotonete sem fazer uma piscina de álcool. O paciente fica muito menos incomodado, você não pressiona o olho, você não induz com a pressão do olho, você não induz o reflexo vagal, que diminui o batimento do coração, você domina muito mais o que o álcool está fazendo. E assim você remove o epitélio com delicadeza, sem dificuldade, minimizando até o uso da espátula de metal. Então, fazer o PRK, usar as técnicas de desepitelização é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que surgiu o laser de femtosegundo para facilitar a vida do médico fazer túnel para anel e não quer aprender a fazer túnel manual, se precisar não dá conta, daqui a pouco está todo mundo fazendo trans-PRK, né? Está todo mundo fazendo streamlight, todo mundo, que bonito, eu vou fazer uma cirurgia em que eu não tirei o epitélio. Então, se começa a fazer isso, não aprende a tirar o epitélio, como é que vai fazer para tratar um problema, uma complicação como uma reoperação em cima de um LASIK e que você não quer levantar o flap, porque quer aproveitar a espessura do flap, né? E para isso precisa tirar o epitélio. Então, essa aula de hoje, nossa, é uma aula assim complexa, é uma aula muito difícil de ser preparado, de conseguir raciocinar, né? Ter todo esse raciocínio. E por isso é uma aula muito importante. Então, parabéns, desculpe eu chegar um pouquinho atrasado, mas eu peguei o assunto e de onde eu peguei, o que eu escutei são esses comentários que eu tinha para fazer. Mas parabéns pela apresentação. Obrigado, professor. Excelente, Lucas. Lucas, opa. Oi? Deixa eu só fazer uma observação aqui para o Lucas, que é o seguinte, eu concordo plenamente com ele. Isso que foi colocado aqui, Débora, chama-se protocolo de Atenas. Geralmente se faz uma ablação até no máximo 50 micra. É um tratamento que foi feito para cones incipientes, ainda com uma boa acuidade visual. Alguns colegas preconizam a segurança do PRK em cima desses cones iniciais, onde você faz uma pequena ablação, não para correção da ametropia, mas para regularizar a córnea, propiciar uma lente de contato gelatinosa, alguma coisa assim. Então, por isso foi colocado. Mas eu realmente tenho ressalvas, porque eu acho que uma córnea que já é doente, e você tirar mais da espessura dela, você, mesmo com o crosslink, eu não me sinto muito confortável, não, sabe? Laser é para córneas saudáveis. Para mim, isso aí não deveria ser feito. Se eu puder fazer um resumo do resumo, eu diria o seguinte, todo retratamento, primeira coisa que você deve fazer, cheque a paquimetria. 2, cheque a espessura do flap.
de preferência com OCT. 3, cheque qual que foi a profundidade de ablação prévia. Se você tiver dúvida sobre a segurança, não reaplique. Se for necessário uma ablação pequena e esses parâmetros anteriores não forem favoráveis, aí, no caso, eu faria um PRK. Lembrando que eu só levanto o flap se eu tiver absoluta certeza da qualidade desse flap. Se eu tiver qualquer dúvida que esse flap tenha sido feito com uma boa qualidade, uma boa espessura, etc., a melhor alternativa é fazer o PRK com mitomicina. Quando eu faço um LASIK e que futuramente tem necessidade de fazer um enhancement, eu nunca falo retoque. Eu falo um upgrade, eu falo assim, ó, vamos melhorar ainda mais o resultado, vamos corrigir um pouco mais, mas nunca falo retoque. Você retoca algo que não ficou bem feito. E sempre que eu faço uma reaplicação tardia, é uma nova cirurgia, o paciente deve ter os seus custos mantidos, o paciente deve pagar normalmente como uma nova cirurgia. Então, nesses casos que eu fiz o flap, eu sei que o flap foi de boa qualidade, não teve nenhuma intercorrência, eu opto por levantar esse flap, evidentemente, se tiver um resíduo importante, se for seguro. Se eu tiver dúvida da segurança, ou eu não vou reaplicar mais laser, ou eu farei um PRK. Perfeito, Reinaldo. Doutor Lucas estava meio afastado aí das nossas apresentações, então seja muito bem-vindo de volta, Lucas. Eu quero fazer alguns comentários a respeito Posso fazer uma pergunta? Falando? É Silvia. Deixa só eu terminar o meu comentário, Silvia, aí você vai poder fazer todas as perguntas. Tá. Com relação à técnica de Maldonado, na realidade, a técnica de Maldonado, esse Maldonado aí é um colega nosso da Argentina que chama Arturo Maldonado Bas. E essa técnica, na realidade, apesar de ser chamada técnica de Maldonado, não foi criada por ele. O LASIK, quando ele foi criado na década de 90, existiam dois cirurgiões que foram os primeiros a realizar o LASIK. Um deles na Grécia, em Atenas, que era o Palícaris. E o Palícaris ele criava um flap nasal e ele aplicava o laser no estroma corneano, da maneira que a gente faz hoje. E existia um cirurgião muito famoso na Itália que chamava Lúcio Burato. E o Lúcio Burato ele fazia também o flap com um flap manual, ele fazia um flap nasal, só que ele aplicava o laser no flap e não no estroma corneano. E nos primeiros congressos que eu fui de cirurgia refrativa, era muito comum a gente ver os dois se degladiando lá para avaliar qual que seria a técnica mais adequada de LASIK, se seria a ablação no estroma ou a ablação no flap. Terminou que a técnica do Palícaris foi a técnica que vingou. E, hoje em dia, nem se fala mais em aplicação do laser no flap, até porque os nossos lasers, que são gerenciados pelo iTrack, é impossível você realizar isso. Na realidade, para você realizar uma ablação no estroma corneano, você teria que ter um laser de primeira geração, um laser que não tem eye tracker e que a técnica não seria uma técnica a técnica com os lasers mais modernos. Então, hoje em dia é impossível. Se você quiser usar o nosso laser para realizar uma ablação no flap, não tem jeito de fazer. Então, realmente, a técnica que vingou foi a técnica do Palícaris e que é a técnica que a gente utiliza até hoje em dia. Resumindo, é coisa de argentino. Coisa de argentino, exato. Porque, na realidade, não foi ele que criou essa técnica. Há 25 anos atrás, quem criou essa técnica foi o Lúcio Burato. Eu tenho até o livro dele, eu comprei na época o livro dele de cirurgia refrativa e topografia corneana, que ele explicava essa técnica dele. A outra coisa que o Dr. Lucas comentou, que eu não concordo, é com relação à remoção do epitélio corneano com álcool. Na realidade, remover epitélio corneano é a coisa mais fácil do mundo. Isso
a curva de aprendizado de remoção de epitélio, seja com espátula ou com álcool, é praticamente zero. Você, com 2, 3 casos, você já aprende a fazer. Eu não vejo nenhum sentido em você remover o epitélio com álcool em um paciente que tem um LASIK prévio para economizar uma taxa de laser. Na realidade, a melhor indicação de uma ablação transepitelial é numa recirurgia com LASIK prévio. Então, todos os casos que eu faço de recirurgia com LASIK prévio, eu prefiro remover o epitélio com o próprio laser, porque é mais seguro, funciona melhor, a ablação é mais homogênea e a gente não corre o risco de promover uma queimadura química na córnea do nosso paciente, ok? Então, basicamente é isso. Vamos liberar. A gente não deveria usar o laser, que fica insensato, se você tiver que fazer um cross-link. O paciente está lá, fez um LASIK, está evoluindo, ou seja, aí você na realidade, aí o ideal seria... Na realidade, mesmo o cross-link, porque a gente, muitas vezes o colega vai fazer um cross-link e ele acha que ele tem que desepitelizar a córnea lá em 9 milímetros. Não, o objetivo da remoção do epitélio corneano no cross-link é que você rompa a barreira epitelial. Então, se você fizer lá uma remoção com epitélio lá de 3 milímetros, já é mais do que suficiente. E com relação ao crosslinking, eu concordo com você. Não, podemos usar o álcool lá, não tem problema nenhum. Só que não vamos desepitelizar 9 milímetros, vamos desepitelizar só na parte central. Agora, para vocês que estão se iniciando em cirurgia refrativa, pessoal, se vocês eventualmente precisarem fazer um retratamento em LASIK prévio, a melhor técnica, sem dúvida, é o LASIK Streamline transepitelial, que você não vai ter que usar álcool nem espátula na córnea do nosso paciente. Vamos convidar agora a doutora Silvia para fazer a pergunta Arnaldo, dela. Depois que a Silvia fizer os questionamentos, a Letícia vai apresentar um caso aí, que é sempre ótimo. Interessante, gente, que os casos que vocês tiverem nos seus consultórios, tragam para a gente discuti-los aqui, tá bom? Então, depois da Silvia, a Letícia vai apresentar um caso aí. Ok. Tá bom. Então, vem. Acho que você está com 2 microfones abertos aí, Letícia. Acho que 3 ou 4. Aí, agora sim. Ufa. Então, gente, é só para tirar uma dúvida em relação ao caso que eu peguei no consultório. É uma paciente de 31 anos, ela tem depressão, ela usa escitalopram. Ela falou que queria fazer a refrativa porque, além de contato de gelatinosa, incomoda. A profissão dela é moda, ela usa muito computador e visão de perto, de cor, ela falou muito sobre isso. E aí, tinha um histórico passado dela com ela, eu até escrevi, ela falou assim, meu grau, eu queria fazer antes a refrativa, mas meu grau progredia muito. Então, ela tinha um histórico, né? Então, realmente, estava progredindo em relação a 2018 a 2021, mas 2021, em relação a setembro de 2022, está semelhante. Então, eu repeti, sem correção nela é 2.800, aí eu fiz a dinâmica de 22 de outubro, ficou menos 5, 20, 20, e no olho esquerdo, menos 5,25, com menos 6,85, 20, 20. A estática dela ficou menos 4,75, menos meio, bate, né, com a dinâmica. E o olho esquerdo ficou a mesma coisa, mudando um pouquinho o eixo. E a biomicroscopia e fundoscopia sem alterações. Eu fiz a topografia dela no dia, e aí eu vi essa simetria superior no olho direito, e uma córnea com uma superfície um pouco ruim no olho esquerdo, mas também com uma simetria inferior. Então, por causa da simetria, eu solicitei o Pentacam. Então, esse é o Pentacam dela. Acho que não tá na ordem, né? Beleza, vou falar aqui, porque eu acho que eu só não coloquei na ordem. O olho direito dela, ela tem uma asfericidade de menos 0,57, mantendo aquela simetria superior. A PAC dela no ponto mais fino é 533.
E ela tem um arte máximo de 416, ok, né? O PTI dela é normal. Não vejo outras alterações. No olho esquerdo, quebra a ortogonalidade e tem essa simetria superior com uma asfericidade de menos 0,57, mais o arte máximo dela 472, PTI normal, e eu não vejo outras alterações. O que me deixa desconfiada, assim, né, dos exames dela, é só essa simetria e essa quebra de ortogonalidade no olho esquerdo. E aí eu queria ver a opinião de vocês. E eu também fiquei por ela falar que estava evoluindo, mas eu vi que em 2021 e 2022 manteve, e por ela falar da depressão, mas eu não sei se é uma depressão ou só uma ansiedade, por uso do estalopram. É isso. O que vocês acham? Letícia, coloca, por favor, novamente o quadrimapa do olho esquerdo aí. Opa, volta. Uhum. Volta uma. É esse aí? Anterior. Não, o o anterior. Ah, esse aí. uhum. Realmente você vê que tem uma perda de ortogonalidade e tem um astigmatismo que a gente chama de truncado, né? É aquele Isso. que ele não vai até a periferia da córnea, ele fica ali, a parte mais curva fica principalmente ali nos 5 milímetros centrais. Mas Isso. quando a gente tem uma dúvida, é uma paciente com 31 anos, né, não é uma miopia tão alta, tem uma córnea de 533 nos dois olhos, né? Isso. Agora, você observa o seguinte, o KISA, quando que é? Eu não estou conseguindo ver aqui, parece que é 100. O Kisa. Olha aqui o KISA percentual. Olha no meio 104. dos... 104. Você vê que o KISA tem um KISA alterado, né? Embora Quanto que é a asfericidade do olho esquerdo? Esquerdo. É 0,57. Achei que estava no direito. 0,57. Do direito e o esquerdo? Então, do esquerdo é 0,57 e do direito também. É a mesma coisa. Tá bom. O K máximo, quanto que é do K máximo do olho esquerdo? Esquerdo, K máximo. K máximo. Onde que está o K máximo? Aqui, ó. Tá 45,5. Isso, 45,5. Tá. Então, é a seguinte, quando a gente tem esses casos, alguma coisa chama atenção, a gente fica fazendo as contas, você vê que o índice mais importante, ele está normal. Põe a curva Belin-Ambrose aí para você ver. Ele tem lá 1,06, o PTI na média, o descentramento 0,76, um arte máximo normal, e a córnea 539. Bom, considerando o padrão da topografia, vamos usar os critérios de Handelman? Vamos? Você já colocou aí? Não, eu ia até colocar, mas deu um problema no computador. Ok. Então, vamos lá. Então, ela tem 31 anos, né? O 31 anos 31 anos chega a marcar algum... É zero. Acima de 30 já é zero. Então, tá. Então, a idade é 0. O que mais? Aí tem o problema da topografia, que é a simetria, que é 3, né? A simetria, quando você tem um bow tie assimétrico, é 1. Né? Quando você tem uma perda de ortogonalidade, que você vê que tem uma perda de ortogonalidade significativa, ela vai a 3. Então, vamos lá. A topografia ali, vamos considerar que ela pode ter, ela não tem um encurvamento inferior,
ela tem mais um Boltai assimétrico, seria 1. Tá? E tem ainda o questionamento ali, em dúvida ali da perda de ortogonalidade. Olha a topografia do olho esquerdo, por favor. Pega a topografia do esquerdo. A superfície eu não acho muito boa desse olho esquerdo. Pois é, mas assim, a gente consegue ver alguma perda de ortogonalidade ou não? Na topo, não. Na topo, Só não. nos 5 milímetros. Perfeito. Então, nós temos então ali Boltai assimétrico 1. A paquimetria, nós vamos tirar, é 5 que ela tem, né? Então, vai estar 75 micra. Ela tem 330. Então, põe 330 menos 75, dá quanto? Dá 485. Ok? Então, o residual, 0. A idade, acima de 30, 0. A menor espessura, 0. maior que acima de 510, 0. E o equivalente esférico abaixo de 8. Então, a paciente que tem uma topografia com um índice de Handicap de 1, que seria um baixo risco tanto para LASIK quanto para PRK. Então, eu operaria essa paciente. Agora, eu gostaria de ver a opinião aí dos outros colegas. Ô, doutor Renato, quando o senhor fala de assimetria, nos critérios, aí está lá, assimetria inferior. No caso, essa simetria do direito é superior e a do esquerdo é um pouquinho inferior. Porque se for simetria, aí é 3, não é? Põe para mim ali põe para mim ali a topografia em tela cheia Então. a topografia em tela cheia aí. Tá. Peraí. Esse? Isso aí, exatamente. Observa o seguinte, tem ali, olha para você ver, no ponto mais curvo inferior, 45 e quanto que é? 49? O inferior? 45 e 39. Pois é, superior. Não, embaixo está 44,75 e em cima 45,39. Pega na parte de 3 milímetros. O direito. É o esquerdo, porque o nosso problema está sendo... o esquerdo, para mim, é mais problemático. O senhor acha mais? O 45... E 28 e 45, 49. Ou seja, é uma diferença menos de meia dioptria. Então, na verdade, não configura uma simetria. Eu diria que essa córnea esquerda aqui, a simetria, se eu for colocar aqui, eu vou chamar isso aqui do Boltai assimétrico. Eu vou dar 1 para ele. No caso do olho direito, no caso do olho direito, nós temos aqui um Boltai assimétrico também, é 1. Você não tem uma... Porque se fosse uma simetria inferior ou uma perda de ortogonalidade, você daria um score 3. Tá certo? No caso aqui, ele tem um Boltai assimétrico no olho direito e uma córnea que não tem nenhuma simetria importante, nada assim que a gente possa valorizar. No máximo, seria um Boltai assimétrico, forçando muito a barra, mas tem menos de meia dioptria. Então, eu não estou vendo assim, baseado nos critérios de Handelman, eu não estou vendo nada que contraindique a cirurgia, não. Nem pelo Pentacam, nem pela topografia. Eu não sei dos outros colegas aí, o que eles gostariam. Eu gostaria que eles aprofundassem a discussão. Arnaldo, Perfeito, o Lucas, Reinaldo. Esse caso o Cury aí, vamos também. Esse caso da doutora Letícia, ele é muito interessante. Eu também certamente operaria essa paciente, porém, eu não a operaria de imediato, sabe? Esses aumentos de curvatura superiores, muitas vezes em paciente usuário de lente, muitas vezes são secundários a uma lente de contato mal adaptada, a um uso excessivo de lente de contato. Então, essa paciente, só pelo fato dela relatar que ela tem desconforto com lente, eu suspenderia o uso da lente durante uns 30 dias e agendaria um retorno para dentro de 30 dias, fazer uma nova topografia e, eventualmente, até repetir a tomografia. Certamente, essa topografia vai ter melhorado
e eu certamente operaria essa paciente. Ok? Concordo com o Reinaldo que essa pequena simetria aí do olho esquerdo realmente não contraindica a cirurgia. Ô Vamos Letícia, passar. tem uma outra questão, só um minutinho só, antes de passar para os colegas. São dois aspectos. O Arnaldo já citou. É ter da lente. certeza de que essa lente já foi retirada há mais tempo, essa topografia não tem interferência na lente. E a Ela tinha segunda tirado 48 horas. Pois é, então é 48. melhor tirar um período maior. Outra Uhum. coisa é o seguinte, o paciente que queixa desconforto com lente gelatinosa, geralmente o problema não está na lente, está na superfície ocular. Então é importante você ver também como é que está a superfície ocular. Lembrando que essa paciente faz uso de escitalopram, que é uma droga que tem efeito anticolinérgico. As drogas anticolinérgicas reduzem a produção de lágrima. Então, a gente tem que ver também se ela não tem uma alteração de superfície ocular, que também teria que ser tratada previamente à cirurgia refrativa. Então, melhor repetir topo e Pentacam? Eu acho que a topografia é suficiente. O Pentacam não vai dar grandes alterações, não? Tá bom, beleza, certinho. E observe a superfície ocular, faz um butt nela, observe se está curando, se está alguma coisa, passa bastante lubrificante e repita não menos do que antes de uma semana, 10 dias essa lente gelatinosa. Repetir a topo, né? Menos de uma semana, beleza. No mínimo uma semana, no 10 mínimo. dias sem lente. Beleza. E observa também o perfil psicológico dela, tá? Ela está muito com vontade de fazer. Pois é. Mas eu vou ela observar tá com mais. muita vontade, mas você observa como é que está, explica que a possibilidade dela ficar sem óculos é grande, mas que o laser não tem uma precisão absoluta, lembrar dela da presbiopia, ela que usa muita visão de perto. Converse tudo isso com ela para que você tenha uma paciente satisfeita depois. Então, agora, pegando uma carona aí no que o Reinaldo comentou, com relação à tomografia de cor, lembrar o seguinte, pessoal, toda vez que vocês pedirem uma tomografia pentacam ocular laser e por algum motivo precisar repetir com 30 ou 60 dias, essa nova tomografia ela não é cobrada. Tá? Ela então, fez por exemplo, fez um pentacam. O pentacam, você achou que a qualidade do pentacam não ficou boa, ou você está com alguma dúvida com relação ao uso de lente, você pode repetir com 30, 60 dias e esse novo exame não será cobrado da paciente. E o Reinaldo comentou muito bem a respeito do problema depressivo da paciente. A gente tem que tomar muito, talvez a coisa que a gente tem que mais ter cautela e prudência com relação a esse perfil de paciente é com relação ao quadro depressivo. Então, a gente tem que avaliar se essa paciente não está com algum problema emocional, tipo, separou recentemente, e muitas vezes o paciente acha que é o uso de óculos que pode estar causando todos os problemas que ela está tendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse perfil de paciente. Quando o paciente chega relatando que o uso do óculos ou da lente é o causador de todos os problemas e desconfortos e infelicidades que ela tem, a gente tem que tomar muito cuidado, porque certamente no pós-operatório ela pode não ficar tão satisfeita assim, até porque o problema não tá na metropia. Tá? Então, a gente tem que avaliar também o perfil psiquiátrico da paciente, e se você detectar que realmente tem alguma coisa errada do ponto de vista emocional, o ideal é adiar a cirurgia, recomendar uma psicoterapia para depois você realizar o procedimento. Ok? Lembrar, viu, também, Arnaldo, sobre isso que o Arnaldo falou, lembrar que, às vezes, a separação pode ser um ótimo motivo para operar. Às vezes, a paciente estava com mala lá, estava infeliz, de repente consegue ficar livre, e aí ela quer fazer plástica, quer fazer refrativa, tudo. Então, tem que ver, não é se separou. Se separou, fez bem para ela. Agora, se ela está naquela fase da síndrome da mulher abandonada lá, não opera, porque tudo é motivo da mulher reclamar depois. Exato. Lucas. Vamos ver, doutor Cláudio Cury, doutor Lucas. Pessoal, eu vou pedir para... O Cláudio está aí? Cadê o Cláudio? O Cláudio está online. Vai aí. Não, vai você, porque você não comentou nada na outra aula. Vai, dá o pontapé aí. Depois eu falo.
Tá bom. Bom, eu vou me colocar, porque a primeira coisa que me chamou a atenção foi o psicológico. E eu vi esse citalopram, vocês já comentaram, isso baixa a produção lacrimal, é anticolinérgico, saber se ela está querendo operar por motivos psicológicos ou se é realmente porque ela quer enxergar melhor. A lente de contato vai competir com a lágrima dela, que ela está produzindo menos por causa, provavelmente, da medicação. E a própria medicação, sendo anticolinérgica, ela pode baixar a visão também. Eu, na minha opinião, e na minha atual fase de experiência, eu vi uma quebra de ortogonalidade, não na topografia, mas no Pentacam. Então, para mim, ela tem ceratocone e eu não operaria só por isso. Hoje, com a minha experiência e essa minha angústia com o psicológico da paciente. Pensaria, talvez, se eu conseguisse melhorar essas depois de tratar muito bem essa superfície dela. E também, eu imagino também o caso da Letícia, e aí eu me colocaria nos sapatos dela. Se tiver um problema na fase de experiência que ela está, de vivência de refrativa, manejar, conduzir um resultado não tão satisfatório pode ser um complicador também para o médico que está começando. Então, às vezes, um pezinho no freio não faz mal a ninguém. Perfeito, Cláudio. Vamos ouvir agora o doutor Lucas, a opinião dele. Eu queria pedir para a Sílvia colocar o Pentacam, né? Tanto faz no olho direito ou esquerdo, mas os mapas refrativos. A Letícia. Desculpa, Letícia. Pois é, então tá aí o Pentacam. E vocês já, né, o Reinaldo Ciro perguntou assim, qual que é a asfericidade da paciente? Em ambos os olhos, a asfericidade é de menos 0,57. Eu sou também um sujeito, eu vou colocar igual o Cláudio Cury falou, pela minha menor experiência diante do Arnaldo, do Reinaldo, eu estou com o freio de mão puxado. Eu opero assim, com aquele freio de mão assim, travado. E eu sempre analiso a asfericidade, junto com todos os dados, é claro. E aquela história, se uma asfericidade normal, pelo que a gente aprendeu, né, com o Paulo Ferrara, sobre a implante de anel, o que uma córnea normal deveria ter de asfericidade, que seria menos 0,23, podendo ainda ter uma oscilação, né, um ranking de menos 0,08 para mais ou para menos. Então, se você acrescenta 0,08, a asfericidade iria para menos 0,31, se tornando uma córnea mais asférica, mais encurvada, com maior diferença de onde é mais encurvado para onde é mais plano. Então, por isso que aumenta a asfericidade, né? Que essa relação muda. Então, até 0,31, eu considero uma asfericidade... Eu não. A ciência colocou como uma asfericidade normal. E, para mim, um paciente que tem uma asfericidade de 0,57 não é normal. Mesmo que o mapa de Bell e Ambrosio tenha lá os índices muito tranquilos, realmente, né? Poxa vida, fica difícil, né? Mas agora o mapa de Bell e Ambrosio existe para ajudar a gente. Se os índices estão normais, está tudo beleza. Mas, hoje, eu fiz um Pentacam lá numa paciente que foi me procurar, usuário de lente de contato, com o diagnóstico ceratocone há muito tempo. Olha aqui, ó, a topografia dela com aumento de curvatura superior. Eu infelizmente, não dá para vocês verem, mas ela está, assim, apesar de ter essa diferença de curvatura daqui para cá, todas as isópteras na zona de 3,57, superior e inferior, estão totalmente alinhadas. Está retinho, está regular, né? Mas está assimétrico. E aí, olha aqui o mapa de espessura. Como que muda que de repente fica mais fininho aqui? Então, tá, o Pentacam mostra que essa paciente que teria 452, um ponto mais fino. Ok.
a córnea está muito fina, a topografia está esquisita, então é ceratocone. Agora, olha aqui o outro olho dela, o que fez a topografia? Que coisa mais esquisita. E essa paciente me garantiu que ela ficou 5 dias sem a lente de contato rígida gás permeável de apoio corneano dela, que não fui eu que adaptou. Então, eu não sei qual o efeito que essa lente, mesmo depois de 5 dias, está tendo para gerar esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, eu não posso confiar nele, isso aqui não é uma topografia normal. Eu pedi a ela para a gente repetir o Pentacam, ficando mais dias sem a lente de contato. E vou dizer o seguinte, essa paciente ela tem 14 graus e meio de miopia de um lado, 11,5 do outro de miopia, um astigmatismo em torno de 2,25 a 3, e ela sendo diagnosticada com ceratocone e entendendo que a visão ruim dela é só o ceratocone. A visão ruim dela é muito mais pela alta miopia que ela tem do que a córnea ser tão alterada. Ela não tem uma córnea tão alterada assim. Tanto que hoje eu propus para ela, nós vamos continuar a propedêutica, eu vou fazer um IOL máximo, eu vou propor implante de ICL para essa paciente, porque o astigmatismo dela está totalmente alinhado, tanto superior quanto inferior. Aí, vou complementar. O Reinaldo Ciero falou para você repetir a topografia, depois de mais dias sem a lente de contato, melhorar a película do filme lacrimal dela, né? Ter a questão do medicamento psicotrópico que reduz o lacrimejamento, tudo isso é importantíssimo. Agora, o que a gente ainda não tem, isso também foi debatido lá no Congresso São Geraldo, né? O Marconi Santiago estava lá na minha frente, lá, eu aproveitei e falei assim, ô Marconi, você fez uma apresentação aí, então, ou seja, você atualmente acredita muito mais no mapa epitelial, e ele mostrou lá as alterações que no epitélio poderiam acontecer também de forma precoce num paciente que tem um ceratocone muito inicial ainda. Então, o mapa epitelial talvez seja uma ferramenta muito importante que, infelizmente, a gente não tem lá na Ocular Laser, mas não impede a Letícia de pedir um mapa epitelial para o paciente fazer aonde tenha. A gente não tem na Ocular Laser não significa que a gente não deve fazer. E o mapa epitelial talvez esteja ocupando uma importância muito maior do que fazer análise no ORA, no Corvis, né, análise de biomecânica da córnea, para falar assim, essa córnea tem ou não tem uma biomecânica prejudicada? Entendeu? Então, é um caso muito difícil, tem pouco astigmatismo, só a miopia, mas principalmente pela asfericidade dos mapas refrativos. Eu não operaria essa paciente. Eu aprofundaria mais a investigação dela. É isso. Excelente, Perfeito. Lucas. Então, agora Ok. é o seguinte, Letícia, você vai trazer, então, vai esperar essa paciente suspender o uso da lente, melhorar essa superfície ocular dela, e daqui mais ou menos uns 10 dias você traga essa topografia. Faça até um novo Pentacam também, o Arnaldo lembrou bem, não é cobrado, repita o Pentacam também, a gente vai voltar a discutir esse caso aqui. Olha como é que é interessante essa discussão, gente. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Tá joia, obrigada, gente. Perfeito. Alguém gostaria de contar alguma coisa, pessoal?